que para mim é aquele momento que eu bato aqui sempre nos vídeos com vocês e vocês estão acostumados a me ver falando, e é aquela coisa que eu repudio, é aquela coisa que eu não admito, é aquela coisa que eu não aceito. Eu vou até tentar tomar cuidado para medir as palavras, porque eu não estou a fim de um processo, mas vou falar mais grosso, vou falar mais duro, porque hoje acho que hoje eu e qualquer São Paulino, você, todos nós temos direito de falar. A gente tem lá na ESPN um cara chamado Oswaldo Pascoal. E o Oswaldo Pascoal, ele é um senhor de idade, é um cara de cabelo branco, é um cara que, enfim, a gente respeita pela idade, respeita porque é um cara que está lá comentando, é uma pessoa também, como a gente sempre fala aqui, é uma pessoa que merece respeito e tem a opinião dele. Só que aí, quando o cara vai fazer um programa e ele começa a agir, e ele começa a atuar, ele começa a se posicionar de uma forma que não é só um comentário simples e banal, e o cara começa a fazer aquelas famosas frases midiáticas, frases de impacto, ele quer viralizar, ele quer aparecer, ele quer fazer essas coisas, com declarações como a que ele deu ontem, do tipo, ele estava falando sobre Botafogo, sobre Cruzeiro, sobre São Paulo. Lembrando que o Cruzeiro caiu na semifinal do Campeonato Mineiro para o América, nos pênaltis, depois de tudo que investiu. O Botafogo, ele perdeu três competições seguidas e também não se classificou nem para a semifinal do Campeonato Carioca. Botafogo esse está remontando o time, fazendo essas coisas todas. Ele colocou o São Paulo no balaio e taxou o São Paulo de monte de nada. Então, assim, o Oswaldo, ou Pascoal, como você quiser que eu diga para você, assim, você é um senhor de idade, você vai fazer as coisas, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não admito que você fale assim do São Paulo. Para mim, monte de nada é um cara como você que precisa gritar e fazer esse teatro, que é aparecer de qualquer maneira na mídia, precisa agir, falar desse jeito, desrespeitoso com o clube, sabendo que se você está aí no seu cargo, nesse emprego, e a sua emissora te contrata para falar, investe tanto em futebol, investe tanto em programas de televisão como eles investem, como a ESPN faz, que inclusive nos últimos tempos vem baixando o nível absurdamente, absurdamente. Inclusive teve gente da sua emissora que veio depois falar para mim em direct message falando, você está ofendendo a ESPN. Falou assim, amigo, olha o que os caras da sua emissora estão fazendo. Olha o tipo de comentário, se isso é uma coisa admissível, se isso é aceitável. O cara falar sobre isso é um monte de nada. Monte de nada é você, amigo. Monte de nada é uma pessoa que precisa se posicionar dessa forma para ser vista, para ter alguém chamando atenção, para alguém olhar para você e te respeitar. Seus comentários sempre foram muito fracos, sempre foram insossos. Você percebe que você é raso, superficial nos seus comentários. Você é fraquíssimo, fraquíssimo. Deve ter uns salários mais baixos aí, por isso que você foi mantido, porque os caras graúdos acabaram saindo, as estrelas não estão mais aí. Então, assim, os caras devem te manter porque você deve ser um bom soldado, deve receber um salário ali na faixa de baixo. Então, assim, monte de nada é você dentro do cenário jornalístico falando de um clube do tamanho do São Paulo. Na minha opinião, você é um monte de nada. As suas opiniões são um monte de nada. Ah, mas então por que você está repercutindo aqui? Porque eu tenho que falar para os outros São Paulinos para que eles te conheçam, para que eles saibam quem você é. Caras como você, caras como a tal da Tainá, da TNT, que ano passado fez comparações ao atentado, um atentado que aconteceu ao fato de São Paulo não ceder uma sala para o Palmeiras no ano passado. Ela fez uma comparação de um atentado com o fato de São Paulo não ceder uma sala para o Palmeiras. Ela conseguiu ter a pachorra, ter a capacidade de fazer isso. Ou a perseguição cega de algumas pessoas, que algumas pessoas fazem diretamente para São Paulo, como aquele Bruno Vicari, que também é da ESPN, falando que o Dorival tinha trocado o Real Madrid, no caso do Flamengo, pelo São Paulo, que era tipo sair do Real Madrid e treinar o Sevilha. E depois o São Paulo foi campeão, dizendo que ele tinha que ter ido para o Corinthians ser campeão. São caras como esses que acabam virando exemplo. São caras que pegam e acabam que crescem fazendo esse tipo de propagação de ódio, que acabam fazendo esse tipo de alimentação de polêmica vazia, que acabam fazendo esse tipo de desrespeito.
Esse tipo de cara, esse tipo de gente, é o tipo de gente que acaba mobilizando. Ah, mas ele vai estar lá no TikTok, aí a ESPN pega o cara e bota a frase do cara e replica nas redes sociais, aí o rival pega isso e ataca o próprio São Paulino. O São Paulino se fica indignado. O pior, tem São Paulino que acha que realmente a gente está numa fase ruim, ainda assimila isso, ainda fala assim, a gente está numa fase, ainda trabalha em cima do próprio clube dessa forma. Aqui e comigo não vai ter eco esse negócio. Então, vou falar para você, ô Pascoal, eu ficaria muito feliz de um dia ter a possibilidade de conversar com um cara como você, pessoalmente, seja em vídeo, fazer alguma coisa, e perguntar para você honestamente, fala assim, se você acha que condiz e se é respeitoso você chegar a falar montes de nada para um clube de futebol, do qual você pega aí clubes em que você tem milhões de pessoas que são apaixonadas pelo clube, se isso é uma forma respeitosa de falar. Você tem várias palavras, o português é uma língua rica para você se manifestar, fazer essa coisa. Do São Paulo você não vai falar. Do São Paulo você não vai falar. Enquanto você falar, a gente vai se manifestar contrário. Eu espero que os outros torcedores também falem, também peguem isso. Tá cheio de gente na mídia que vira, que é soldadinho de clube, como a gente viu essa semana, uma campanha gigantesca de jornalistas apoiando a decisão da Leila, do Palmeiras, defendendo a Leila, na mesma hora, tipo assim, uma sincronia, parecia que combinaram de botar tudo junto. Uma sincronia enorme. Ao mesmo tempo que você vê outros que fazem uma proteção gigante para o Corinthians, como a gente abordou ontem no vídeo, como a gente abordou aqui, a agenda muda, é muito rápido, o jeito que os caras agem. Mas daí, quando você começa a pegar caras que começam a tratar a instituição São Paulo assim, sendo que isso desvaloriza a marca, isso ataca torcedores, acaba incentivando rivais a virem para cima do São Paulo, um vídeo que acaba viralizando, um monte de coisa que a gente já sabe como é que acaba culminando quando o cara trata o clube dessa forma, quando o cara fala assim do clube desse jeito. Isso é, não é uma forma respeitosa de agir, não é uma forma respeitosa de falar, não é assim que a gente vai aceitar sobre o São Paulo, e eu ficaria muito feliz, vou repetir aqui, de um dia você poder falar comigo, porque eu gostaria muito de poder falar com você e você dizer na minha frente, a gente conversando, seja como for, você falando sobre isso do São Paulo, para a gente poder ter os argumentos e para você poder falar. Porque se aí na sua emissora as pessoas aceitam que você fale assim do São Paulo, se você for conversar com qualquer São Paulino que seja, eu estou falando conversar, você ia ver a linha de diálogo que você ia ter comigo e a forma como as coisas iam acabar acontecendo, porque eu não admito que você fale assim do São Paulo. Você não vai falar assim do São Paulo. O seu nome não vai ser esquecido, você vai entrar nesse hall, nessa lista de caras que atacam o São Paulo à torta e direito, que adoram ofender o clube, que adoram desrespeitar a instituição, e você não vai passar batido. A gente vai lembrar de você. O seu nome não vai passar batido nunca mais, porque falar assim do São Paulo você não vai.